Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de função trigonométrica. Essa é uma aula que no formato que eu costumo fazer de quadro e resolver exercícios não funcionaria, porque a gente vai precisar usar muito gráfico, muito elemento visual e meus desenhos talvez não fossem tão efetivos, tá ok? Eu vou aproveitar enquanto eu falo aqui com vocês para compartilhar aqui minha tela. Hoje nós iremos ver a função trigonométrica, função seno, tá ok? Essa que está aqui, que eu aproximei. Bom, a gente tem que entender o que? Função é toda aquela conta na qual a gente vai observar o comportamento dela à medida que a gente vai dar valores para ela. Na função seno, a gente vai começar a identificar quando a função seno ela é de 0 graus, ela tem que valor? E 90 graus? E 180? E 270? Então, a gente vai observar o comportamento dessa função. Para isso, nós vamos ter que lembrar de uma aula que nós tivemos de trigonometria, que é a do ciclo trigonométrico. Vou aproximar aqui um pouquinho. No ciclo trigonométrico, nós também conseguimos definir o seno e o cosseno. Hoje nós vamos trabalhar apenas o seno. E o seno é esse eixo aqui, que se você lembra das aulas de plano cartesiano, você vai lembrar que isso daqui é o eixo Y, certo? E eu vou precisar que você se atenha a três pontos muito importantes. Esse daqui, que é o número 1, aqui que é o número 0 e aqui que é o número menos 1. Tá? O seno tem vários valores entre esses três valores, mas os mais importantes são 1, 0 e menos 1. Agora nós estamos aqui para o lado com o nosso ciclo trigonométrico que a gente já conhece. Lembra? 0 graus aqui, aí a gente anda para cá 90 graus, anda para cá 180, anda para cá 270, 360 e vai, né? 450 e vai. Vai de 90 em 90. Tá, Lucas, mas por que você lembrou do ciclo trigonométrico? A gente vai fazer uma relação entre eles. Observa aqui. A gente vai estabelecer em relação a cada um desses ângulos, abaixa um pouco, a cada um desses ângulos o seu valor. Então, por exemplo, lembra que eu falei que o seno vai assumir valor de 1, 0 e menos 1, ok? Observa onde está o 0 aqui e observa o mesmo lugar lá do outro lado. Esse 0 aqui ele vai ter qual dos três valores ali? 1, 0, menos 1. O 0 está na mesma linha do também 0. Então, seno de 0 graus vale 0. Não entendeu muito bem? Vamos para outro ângulo. Olha o ângulo de 90 graus aqui. Tá vendo que ele fica aqui na pontinha de cima? Vamos na pontinha de cima do outro. Qual é o valor da pontinha aqui de cima? 1. Então, isso significa que o seno de 90 é igual a 1. Então, o que nós já sabemos? Que o seno de 0, 0. Seno de 90, 1. Vamos andar mais um pouquinho. 180 graus. Qual é o valor do 180 graus? Ele está na linha do 1, está na linha do 0 ou está na linha do menos 1? O 180 graus está na linha do 0. Então, o seno de 180 também é 0. Vamos para mais um ângulo. 270 graus. Essa eu vou deixar você responder. O seno de 270, comparando os dois círculos, qual é o valor dele? É 1, é 0 ou menos 1? Só observar, ó, na mesma linha do menos 1. 270, menos 1. E por último, 360 graus. 360 graus ele divide o mesmo lugar que o 0 graus, tá ok? E se você reparar, ele também vale 0. Então nós temos aqui, eu coloquei numa tabela, essas relações que eu acabei de falar, tá? Coloquei tanto escrito quanto nesta tabela aqui. Quando x vale 0, a função, no caso que eu defini como seno de x, quando temos o seno de 0, o valor é 0. Seno de 90, 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. Seno de 360, 0. Isso eu fiz, ó, associando as duas figuras. De boa, né? Os ângulos daqui valem 1, os ângulos daqui valem 0 e os ângulos daqui valem menos 1. Observa essa linha reta que eu estou fazendo aqui com o mouse, tá ok? E aí, né, a gente só pegou os ângulos mais notáveis, os valores mais notáveis, e a gente já começa a observar o quê? Presta muita atenção nessa frase, que está aqui na legenda da tabela. A função seno assume valores de menos 1 a 1.
A nossa função sendo essa daqui, seno de x, tá? É a padrão, é a tradicional. Ela nunca vai ter valores que não sejam de menos 1 a 1, a menos que ela sofra algumas alterações na sua formação, porque nós temos apenas o seno de x. Quando a gente faz o gráfico ele vira essa onda aqui, ok? E essa onda a gente chama de senoide, tá ok? Função seno, senoide. Aqui, se vocês observarem, ela foi formada com todos os valores que a gente acabou de ver. Por exemplo, quando o seno é zero, o valor também é zero. Quando o seno vale 90 graus, ele sobe aqui para o 1. Já quando é 180, ele desce para o 0. 270, ele vale menos 1. E é isso. É uma onda que vai ficar nessa. Nunca vai subir para mais de 1, nunca vai subir para menos de menos 1. Tá ok? E ela é uma função periódica. A cada 360 graus, ou seja, a cada 2π, ela vai repetir esse movimento. Toda hora. Eu só coloquei um pedaço da função, mas toda hora ela vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui meu braço? Então, ela é uma função periódica. Essas funções trigonométricas, elas têm esse periodismo de sempre ficar repetindo. Tá ok? E aí, a função seno ela vai ser determinada por essa forma geral aqui. Não se assuste. Função de x é igual a mais b. Isso aqui é seno, tá? Mas está em inglês. Seno. Parênteses. Cx mais d. Lucas, mas a função não era só seno de x? Sim, tradicionalmente ela é só a função de seno de x, mas ela pode sofrer todas essas alterações. E aí, para não ficar tão confuso assim, eu fiz o estudo de cada uma dessas letras separadamente. Primeiro a letra A, depois a letra D, depois volto para B e depois para C, para vocês entenderem qual é a função de todas elas. Vamos lá? Se você olhar aqui, a minha letra A, o que ela está fazendo com o restante da conta? Ela está somando, certo? Ela é responsável por nos dizer o deslocamento vertical. E olha aqui essa legenda. Quando somamos ou subtraímos um número à função seno, que é ali a função do A, então, por exemplo, se você faz 2 mais seno de x, 5 mais seno de x, vocês estão vendo que eu estou somando o número ao seno de x? Então, o que acontece? Quando a gente soma um número, pode ser negativo também. Menos 2 mais seno de x. O que acontece? Vai ocorrer o efeito de deslocamento vertical. Deslocamento vertical é isso daqui, ó. Ou seja, a nossa função, ela pode subir ou descer, tá? Esse aqui é o PDF, eu fiz todo aqui uma análise para quem gostar, preferir ler. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou lá no GeoGebra para mostrar para vocês como é que é feito esse deslocamento vertical, tá? Então, deixa eu compartilhar agora a minha tela lá no Chrome. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui essa barra. Quando você for fazer esse exercício, você faz igual eu. Ó. Você vai jogar GeoGebra. Aí você vai aqui no primeiro link, GeoGebra, aplicativos matemáticos gratuitos. Tá ok? Eu tô aqui, eu realmente não deixei aberto para vocês verem como é que a gente pode pesquisar, tá? A minha internet uma hora vai abrir isso daqui, né? Internet. E aí você vai clicar aqui, presta atenção no inglês, Start Calculator, ok? Você vai clicar aqui e ele vai abrir para vocês essa calculadora com essa malha, com esse gráfico aí. E aí nós vamos agora observar alguns comportamentos da função, nesse caso que nós vimos de somar um número. Então eu vou primeiramente escrever aqui, ó, f de x, muito importante, e eu vou escrever a minha função base, que é a seno de x. Olha só de ter escrito, esse programa ele já desenha para mim toda a função, tá ok? Toda a função. Aliás, se a gente quiser até aprofundar mais, eu vou clicar aqui em configurações, eu vou aqui no eixo X, em distância, eu vou colocar, tem que selecionar, né, Lucas? Eu vou colocar aqui π sobre 2 para ele nos dar em valores de radianos. E você sabe como, né, transformar para graus depois. Então aqui, ó, é a nossa função seno. Não, deixa eu tirar aqui o y. Eu vou deixar o y sem isso. Então, observa que tá igual o gráfico que a gente fez lá, né?
O zero vale zero. Π sobre 2, que é 90 graus, vale 1. Π, que é 180 graus, vale zero, e assim vai. Agora observa que eu vou pegar a mesma função e vou adicionar um número. Só que uma dica aqui para você que for usar o GeoGebra. Eu chamei a primeira função de f de x, certo? Eu não posso chamar outra função de f de x, eu vou ter que mudar a letra. Então, eu vou chamar a próxima de g de x. Vou pedir aqui para minha assistente, Ana Clara, pega o carregador para nos carregar o computador, por favor. Obrigado. Ela vai passar aqui atrás, tá, gente? Eu acho. Voltando, eu vou escrever aqui a função g de x. Eu vou pegar o exemplo que está lá no PDF. Eu vou fazer 2 mais o seno de x. Olha o que aconteceu. Vocês viram o que aconteceu? Ó, eu vou tirar e vou colocar de novo. Ó, essa daqui é a minha função normal, seno de x. O que vocês conseguem reparar nessa função aí? Não consigo reparar nada? Vou criar uma nova função, h de x. Eu vou somar 4, tá? Já tinha somado 2, vou somar 4. Olha o que está acontecendo. A função está subindo, né? E quanto mais você soma o número, mais essa função sobe. Isso é o que a gente chama de deslocamento vertical. Entenderam? Ah, Lucas, e se fosse diminuindo? Beleza, eu vou apagar essas daqui, tá? Vou voltar aqui para a minha função. Se você tivesse a função i de x, sei lá, menos 3 mais o seno de x. Ops. Menos 3 mais o seno de x. Deixa eu tirar essa daqui. Olha o que aconteceu. Lembrando que essa daqui é a nossa função. Ó, essa é a nossa função. Quando você coloca o número negativo, ela abaixa. Ok? Obrigado, meu amor. Então, o que a gente tem de conclusão aqui das nossas funções seno quando a gente adiciona aquela variável a, que ela vai sofrer um deslocamento vertical. Ela vai ou subir ou ela vai descer, como eu coloquei aqui. No PDF que eu tenho aqui, eu coloquei o exemplo 2 mais seno de x. Fiz toda a tabela, né? Depois você pode dar uma olhadinha. E uma coisa interessante para a gente analisar aqui nessa função. Quando você vai fazer os resultados da função, ou seja, 2 mais seno de 0, 2 mais seno de 90, 2 mais seno de 180 e assim vai, você vai reparar que os resultados não vão ser mais de menos 1 a 1. Aí você fala, Lucas, mas você falou tanto que os resultados iam de menos 1 a 1? Pois é, mas aí a gente adicionou 2, né? Então agora os nossos valores vão ser mudados. Então, olha como está escrito aqui. Os resultados dessa função vão de 1 a 3. Se você observar, para o ângulo de 0 graus, essa função é 2. Para 90 graus é 3. Para 180 graus é 2. 1, 2. Ele vai seguir esse ritmo. Então, nós temos valores aqui. O menor é 1, o maior é 3. Então, essa função ela vai de 1 a 3. A gente diz que a imagem dessa função é de 1 a 3. Se você já estudou função, você deve ter lembrado. Domínio e imagem. Domínio, todos os valores que a gente pode usar. Imagem, todos os resultados. Então, a gente diz que a imagem dessa função é de 1 a 3. E observa aqui o desenho. Essa função, esse gráfico aqui preto é a função seno normal. E é o que aconteceu com a nossa função nova. Ela sofreu um deslocamento para cima. Então, entendendo a primeira variável, quando você soma um número, ou que seja positivo, o gráfico sobe. Quando você subtrai ou você soma um valor negativo, ela desce, né? Entenderam a primeira variável? Variável A. E aqui eu coloquei outros exemplos, tá? Ó, 15 mais 2 seno de x. Essa função ela vai ter o deslocamento de 15 unidades para cima. Já a função menos 5 mais seno de x vai ter 5 unidades para baixo, ok? Vamos à variável D. Por que eu pulei para a variável D? Porque aqui também vai ser uma outra soma, só que ela vai ser dentro do ângulo. Lembra que a gente tinha seno de x? Agora a gente vai ter seno de x mais um valorzinho lá, tá bom? E aí, qual é a ideia? Bom, quando a gente somava um número ao seno, ele subia ou descia. Agora, se a gente adicionar, igual tá aqui, olha onde meu mouse tá. Se a gente adicionar um ângulo, um valor ao ângulo, ao invés de se deslocar para cima ou para baixo, ele vai para a direita ou para a esquerda. Tá ok? Eu coloquei aqui até como exemplo seno de x mais π sobre 2. Lembrando, gente, que π é a mesma coisa de 180 graus.
Então, 180 graus dividido para 2 é 90. Então, nessa função seno de x mais 90 graus, o que vai acontecer? Vai acontecer um deslocamento. Só que muito cuidado para você não cair numa pegadinha. Bom, quando somamos ou subtemos o valor ao ângulo, ocorre esse efeito de a função ou ir para a direita ou ir para a esquerda. A dica: se você estiver somando um ângulo, a sua função ela vai vir para a direita, para a esquerda, desculpa. E você está vendo aqui na imagem. Olha aqui, a minha função normal é a preta. Toda vez que eu falar função normal, tá, gente? Estou falando da função seno. E olha a minha função nova aqui de laranja. Vocês conseguem perceber que ela está meio que atrasada, ela veio um pouco para a esquerda? Pois é, quando você soma um ângulo ao ângulo já existente, ela vai sofrer um deslocamento para a esquerda. Quando você subtrai, é para a direita. Vamos lá de novo no GeoGebra, que o GeoGebra é sucesso para isso. Então vamos lá para o GeoGebra. Vocês estão vendo essas bolinhas aqui que eu mexo? É para a função sumir e aparecer, tá bom? Então não preciso excluir elas não. Vamos supor então agora que eu vou adicionar uma função f de x, não, né? Não pode ser f de x. Uma letra, a de x. Vamos supor que eu vou fazer aqui a minha função seno de x também. Só que eu vou fazer seno de x, mas eu acho que eu vou colocar aqui em grau para ficar mais fácil. Deixa eu ver se vai com π. Mais π sobre 2. Isso. Deixa eu alterar aqui a cor para ficar melhor visível, que a minha função é a preta. E bem mais grossa, vai. Engrossa. E picota também, isso. Agora vocês sabem, toda vez que essa função aqui picotada preta é a função normal seno de x, ó. Seno de x. Observa. Eu escrevi aqui a mesma função seno de x, só que eu adicionei π sobre 2, né, ao ângulo, lá dentro do ângulo. O que aconteceu? A função ela sofreu uma retração aqui para a esquerda. Talvez seja um pouco mais difícil para vocês verem, mas ela está mais... É como se ela estivesse mais atrasada. Agora, o contrário. Imagina se ao invés de somar, fazer a função aqui b de x, se ao invés de somar um ângulo, eu vou subtrair aqui sobre 2. Deixa eu apagar aqui essa. Não sei se vai dar para ver. Mas agora, ó, a minha função seno normal tá aqui e a minha função nova tá aqui. Vocês conseguem ver que ela tá mais para frente? Vamos fazer esse paralelo, ó. Função normal, seno de x. Seno de x. E some. Quando você soma um ângulo, ela vem para trás. Quando você subtrai, vai para frente. Viram? Para trás, para frente. Para trás, para frente. Tá? Então, a seno de x, quando você soma um ângulo ao ângulo já existente, ela sofre um deslocamento para a esquerda. Quando você subtrai, ela sofre um deslocamento para a direita. Vamos resumir já o que nós temos. Quando eu estou somando, não confunda, tá? Quando eu estou somando um número à função, ela sobe ou desce, né? Ela sobe se o valor é positivo, ela desce se o valor é negativo. Agora, se eu estou somando um ângulo, ela vai para a esquerda se eu estiver somando, ela vai para a direita se eu estiver subtraindo. Tá bom? Essa aula que vai ficar grande, não vai? Vai, tô nem aí, tô nem aí. Então, nós já vimos aqui duas variáveis. Agora, nós vamos ver as que multiplicam, tá bom? Sabe aquele amor que se multiplica? Pois é. Quem nunca sonhou com isso na vida? Aqui eu coloquei, né, mais exemplos. Vamos, então, voltar para a variável b. A variável b é aquela que nós vamos multiplicar a função por um número. Vamos lembrar... eu vou subir ali rapidinho só para vocês verem isso, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Essa aqui é a nossa função normal. Não vai subir mais não, minha filha? Beleza. Ó, A mais... O A é o que soma, né? O B não tem sinal aqui, é porque ele está multiplicando. E aí, esse B aqui, ele vai nos dar o valor da amplitude. A amplitude... digamos que é o tamanho da onda ali na metade, sabe? Tipo, pega essa onda que tá aqui
Isso daqui, ó, olha o movimento que eu vou fazer com o mouse. Isso daqui é amplitude, tá? Ou pode ser para baixo também. A amplitude é esse tamanho que vem do meio até a ponta até o ponto máximo da nossa onda, tá? Gente, cuidado para não se confundir nessa aula. Então, aqui a variável b é a amplitude. Quando multiplicamos ou dividimos a função sendo por um número, a amplitude do gráfico aumenta ou diminui. Então, já observa aqui, ó, eu tenho a função 3 vezes o seno de x. Se fosse 3 mais o seno de x, o que acontece? Ela vai para cima, vai para baixo. Agora é 3 vezes seno de x. O que vai acontecer na nossa função? Digamos que ela vai ficar mais esticada, ok? Vamos voltar lá no GeoGebra. Aqui é um compartilhamento de um lado para o outro. Nossa função normal, tá bom? Vou adicionar aqui a função c de x. Haja letra, né? Vou colocar aqui 2 vezes o seno de x. Vocês estão vendo o que aconteceu? Vendo que ela esticou mais, ela ficou mais alta? Vou adicionar mais outra função para vocês verem. D de x, 3 vezes seno de x. Tá vendo que ela está esticando mais? Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Olha como ela vai esticando. E de x. Fazer 4 vezes o seno de x. Tá vendo? Colocar um valor absurdo aqui. Nossa, não posso usar F, não posso usar G, agora J de x. Colocar, sei lá, 20 vezes o seno de x. Olha só o tamanho que ficou. Vocês estão vendo aqui o comportamento? Então, cada vez que você multiplica um número, a função seno, ela vai esticando, esticando. Essa é a nossa amplitude. Tá ok? E é de boa. Aqui eu coloquei um exemplo da 3 seno de x. Fazendo as contas, ela vai dar 0, 3, 0, menos 3, 0. A gente diz que a função tem imagem de menos 3 a 3, porque menos 3 é o menor valor, 3 é o maior valor. Então a onda ela vai estar sempre de menos 3 a 3, menos 3 a 3. Ok? Se estivesse dividindo, ela ia comprimir, tá? Mas não vou fazer aqui não. E aí a última variável é a variável c. Antes de falar nela, vamos ver onde é que ela está lá naquela forma geral. Vamos lá, função de x é igual a A que soma, ok? Vamos lá comigo? A que soma, o A que soma é aquele que faz a função subir ou descer. B que multiplica é esse que estica, né? Estica. Seno de cx. O que é o c? O c vai ser um valor que vai acompanhar o x, mas não confunda com o d, porque o d, que a gente viu lá no início, ele está somando com o x. O c ele vai multiplicar com o x, tá? E ele é o que nós chamamos de período, tá? E ele é muito, muito, muito importante. Dizemos que o período do gráfico é menor quanto maior o número que multiplica com o ângulo. Então, vamos observar esse comportamento lá também. É muita coisa? É muita coisa. Por isso que eu estou gravando o vídeo nesse formato aqui. Para ficar menos confuso. Porque no quadro... Que função é essa daqui mesmo? Seno de x. Certo? Que letra que eu uso, meu Deus? L. Eu vou fazer uma função L de x aqui. Também com seno de x, tá? Só que eu vou multiplicar esse x por um número, 2. Sabendo o que aconteceu? Esse daqui é mais difícil de vocês verem. Vou adicionar uma m de x. Vou fazer seno de 3x. Meu Deus, Lucas, não estou vendo o que está acontecendo. Então, vamos ver. Vou apagar aqui. Vocês estão vendo que a nossa função parece montanhas? Essa daqui é a nossa função normal. Parece montanhas. Já a L de x, que eu multipliquei o ângulo por 2, eu vou tirar a função original. Tá vendo que as montanhas estão mais magrinhas? Agora olha a M de x. Tanto que tá mais magrinha, eu vou colocar as duas, ó, pra vocês verem. Tanto que ela fica mais magrinha. Então, mais ou menos... Eita, tirei. Mais ou menos o que acontece é isso. Quando você multiplica esse x, essa letra, por algum valor, o gráfico ele vai comprimindo. Se você divide, ele vai expandindo. Se você multiplica, ele vai se comprimindo, tá?
Então, vamos fazer um resumo aqui das 4 variáveis. Nós temos a primeira variável, que é a variável a. Vou colocar aqui, função seno. Lembra? Variável a é aquela variável que soma um número à função. Ela faz ele subir ou descer. A segunda variável, vamos para a letra B? Vamos fazer na ordem. A letra B é aquela que, ao invés de somar um número, ela multiplica o número. Quando ela multiplica, ela vai esticar a função. Tá ok? Ela vai esticar a função. Agora vamos ver lá dentro dos ângulos. Se eu somo um valor ao ângulo, ele vai sofrer aquele deslocamento ou para a esquerda ou para a direita. Agora, se eu multiplico esse ângulo, a função ela vai se comprimindo cada vez mais, ficando mais magrinha. Tá ok? Deixa eu voltar aqui para o nosso compartilhamento. Eu adoraria ver há quanto tempo está gravando isso daqui. Tá? E aqui tá tudo explicado em relação a essas coisas aí. Tá ok? Só um detalhe, gente. Nessa última aqui, que a gente chamou de período, que está multiplicando o ângulo por um valor. Lê aqui comigo. A função seno de 2x, ela vai ter o período dela, o período é esse tamanho dela, 2 vezes menor em relação à função normal. Então, quanto maior o número que está lá multiplicando, menor é o período. Agora também tem o contrário. A função seno de x sobre 4, tá vendo que o x está dividindo ao invés de estar multiplicando? Quando divide, ela aumenta, ela tem 4 vezes o período, tá bom? E o que é período mesmo? Período, gente, como eu falei lá no começo, as funções são periódicas porque elas ficam repetindo esse movimento. Observa a minha mão. Ela vai subir, descer e subir de novo. Tá vendo que ela subiu de novo? Vou fazer de novo. Sobe, desce. Esse é o movimento do nosso gráfico. Só que ele vai ficar descendo, subindo. O período é essa distância entre a primeira subida e a segunda subida. Ou entre a primeira descida e a primeira descida, tá? E o que isso nos dá de informação? É que no período são pontos onde a função vai assumir sempre os mesmos valores. Então, eu coloquei aqui, ó, que a função de 0, de 180, 360, 540, 720, todas valem 1. Na nossa função normal, a função... Não, essa função aí é uma função que eu coloquei, eu vou até editar isso daqui. Uma função que se repete a cada 180 graus, tá? Porque ela vai, ó... Acho que vai até desse exemplo. Isso. Foi do exemplo seno de 2x. Se vocês olharem aqui, eu coloquei outros ângulos ao invés de tradicionais, e ela vai se repetir de 180 a 180 graus. Então, o período é isso. É a distância até a função voltar a fazer o mesmo movimento de novo. Subida, subida, descida, descida. Olha aqui esse gráfico da função seno. Olha só. Observa o movimento do mouse. Sobe, desce, sobe. E isso daqui que está em rosa é um período. A gente chama esse período de 2π. Como calcular, então, o período de uma função seno? Aí vai ser a única fórmula que a gente vai ter na aula de hoje. Usamos a razão período, P, é igual a 2π sobre C. Período é esse tempo que a função vai levar para poder repetir os seus movimentos. E o C é a nossa variável C mesmo, que é o número que acompanha o x dentro dos parênteses. Lembrando também que π equivale a 180 graus. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Qual é o período da função f de x igual a 3 mais seno de 8x? Observa que aqui já é uma função um pouco mais complexa. Ela tem a variável a, que soma, e a variável c. Só que aqui, como a gente só quer calcular o período, a gente só vai usar esse número que está dentro do parênteses. Então, como é que vai ser a resolução? Eu vou usar a fórmula 2π sobre c, que é a fórmula do período. A única coisa que eu vou substituir é o c por esse 8. Então, vai ficar 2π sobre 8. Não dá para dividir 2 por 8, mas aí eu posso simplificar em cima e embaixo por 4. 2, ó, a louca! Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Então, fica π sobre 4. Então, assim, ó, o período é de π sobre 4, que equivale a 45 graus. Então, essa função que eu coloquei, 3 mais seno de 8x, a cada 45 graus ela vai repetir o movimento. Assim, ó. E como é 45 graus, ela é bem rápida. Ela é assim, ó. Não é nem assim. Tá?
Exercício 2. Qual o período da função 8 vezes seno de 2x? De novo, períodos vai fazer a fórmula 2π sobre c, vai trocar o c pela sua variável c, que é 2, aí vai ficar 2π sobre 2. Corto 2 daqui com 2 daqui, sobra π. Π é 180 graus. Então, a cada 180 graus, a função repete seus valores. 180, 180 e tudo mais. E eu trouxe aqui um exemplo aplicado nisso daí, né? Para que eu vou usar isso na minha vida? O movimento de uma roda gigante é dado por essa função aqui. Antes da gente prosseguir, eu quero que vocês observem que essa já é uma função um pouco mais completa, tá? Ela tem aquela variável b que multiplica, ela tem a variável c, que está aqui acompanhando a letra, não é mais x, mas é o t, tá? E tem a variável d, então ela tem a b, a c e a d. Então, é daí para pior, tá? Mas não se assuste. Cada variável no seu quadrado, elas não se misturam no rolê, não, tá? Na qual t é o tempo em segundos em que a roda gigante gira, tá? Então, a roda gigante tem um movimento de acordo com essa função aí, 19 vezes o seno de π sobre 24t mais π. Aí a pergunta é, quanto tempo dura para a roda gigante dar uma volta, um ciclo? Ou seja, qual é o período dessa função? Então, de novo, a gente vai usar a fórmula 2π sobre c, e no lugar do c eu vou colocar o meu número que acompanha a letra aqui, que no caso é o π sobre 24. Então, observa aqui, ficou 2π é igual a π sobre 24, tá? E aí, como é que a gente faz quando a gente divide? A gente divide por uma fração, a gente pega a fração lá embaixo, inverte e multiplica. Então, o 2π dividido para π sobre 24 ficou 2π vezes 24 sobre π. 2π, a gente até poderia já cortar o π daqui com π daqui, né? 2 vezes 24, 48. Então, essa roda gigante vai demorar 48 segundos para poder dar uma volta completa, tá bom? Então, falando em período, só procura quem é o número que está multiplicando pelo meu x. Se não tiver ninguém é porque é o 1, tá? Mas no caso todos estão acompanhados. Outra coisa, vocês observaram que a função ela faz isso e isso. Então, ela é uma montanha-russa. Ela sobe no ponto mais alto e desce. É o que a gente chama de valores de máximo e de mínimo. Isso daqui eu preciso que vocês prestem muita atenção. Por quê? Porque é uma coisa que é muito recorrente em questões que aparecem sobre isso daí. Valor de máximo e de mínimo. Como é que a gente calcula o valor de máximo e de mínimo de qualquer função? Muito fácil. Vamos aqui, por exemplo. Qual o valor de máximo e de mínimo da função f de x mais 2 mais 3? Aqui faltou, era seno de x, tá, gente? Depois eu vou corrigir. Quando vocês verem o PDF já vai estar corrigido. Qual o valor de máximo e de mínimo da função f de x igual a 2 mais 3 seno de x? Pensa que aqui tem um seno de x, tá? E aí você fala, Lucas, como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar separadamente o seno de x. Gente, o seno de x, lembra lá do começo, quais são os valores mínimo e máximo que ele pode assumir? De menos 1 a 1, né? Só que aí você fala, Lucas, mas você colocou nos exemplos que pode assumir de menos 3 a 3, de menos 2 a 2. Claro, gente, porque eu adicionei as variáveis a, b, c e d. Mas a função seno, só ela assume valores de menos 1 a 1. O valor mínimo é menos 1, o valor máximo é 1. Então, quando você quiser calcular os valores de máximo e de mínimo, o que isso vai fazer? Você vai pegar a sua função e lá onde está escrito seno de x, você vai trocar por menos 1 e você vai trocar por 1 também, tá? Então, aqui nós temos o quê? Valor de mínimo. Olha só, eu peguei a minha função, eu vou consertar aqui, tá, gente? É 2 mais 3 seno de x. Eu vou trocar o meu seno de x por menos 1. E olha que na linha de baixo, quando eu fizer o valor de máximo, eu vou trocar por 1. Observaram? Ó, mesma função, 2 mais 3 seno de x. Eu vou trocar o meu seno de x uma vez por menos 1, outra vez por 1. Aí eu faço minha conta normal. Eu chego que o menor valor que ela pode assumir é menos 1 e que o maior valor que ela pode assumir é 5. Ou seja, quando ela faz aquela ondinha dela, ela vai até 5 e ela desce até menos 1. Vai até 5 e desce até o menos 1, tá bom? Essa questão do valor de mínimo e de máximo a gente vai ver abaixo nos exemplos. E por último, para a gente encerrar toda essa teoria, nós temos a variação, né? Se você tem uma função que ela vai até 5 e desce até menos 1, ela anda por 6 números, né?
Então, essa é a variação. Quando eu pedir a variação, é só você ver qual é a distância do menor para o maior número. Aqui, ó, a variação é o valor máximo menos o valor mínimo. No caso acima, 5 menos o menos 1, que fica 5 mais 1 igual a 6. Vamos resolver alguns exemplos. Considere a função f de x é igual a 3 mais 2 vezes seno de 6x mais π sobre 3. Lucas, socorro. A minha sobrinha tá com uma cara de assustada aqui. Você quer aparecer? Não, tímida. Gente, essa é a nossa função toda completa. Vamos voltar lá para a primeira página. Lembra qual era o formato da nossa função? A mais B seno de C x mais D. Agora vamos lá para a nossa página de novo. 3 mais 2 seno de 6x mais π sobre 3. Aqui a gente vai fazer um exemplo muito detalhado sobre isso. Na letra A, ele pede para analise as variáveis A, B, C e D. Então, vamos dar nome às variáveis. A primeira variável, A, é o 3. Observa que o movimento do meu mouse. A é 3. B é 2. C, 6. D, π sobre 3. Foi difícil? Não. Vamos lembrar o que cada letra significa? A. O gráfico está deslocado 3 unidades para cima. O A não vale 3? Positivo? Então quer dizer que o gráfico dessa função está 3 unidades acima. Ele subiu 3 unidades. B. Aqui é o que significa amplitude, né? Então a amplitude do gráfico é 2, tá? Então ali, ó, o gráfico do meio, ele tem 2 de amplitude. Esse 6 aqui é a letra C. Significa que o período do gráfico é 6 vezes menor do que a nossa função normal. E letra D, nós temos esse ângulo somado. Lembra, sempre que for uma soma, é porque deslocou. Se a soma for um número normal, é porque deslocou para cima ou para baixo. Se for um ângulo, é porque deslocou ou para a esquerda ou para a direita. Como está somando, ele deslocou para a esquerda π sobre 3 unidades. Pergunta B. Qual o período dessa função? Então, a gente vai usar a fórmula 2π sobre c, trocando c, no meu caso c que é 6. 2π sobre 6, eu não consigo dividir 2 por 6, mas eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Então, fica π sobre 3. Esse é o nosso período. Simplesmente isso. Π sobre 3, se você fizer a conversão para graus, dá 60 graus. Ou seja, a cada 60 graus, o gráfico se repete, tá, né? Fica assim, se repetindo. Quais os valores de máximo e de mínimo que essa função assume? Aqui vai ser um exemplo melhor. Nossa função é essa daqui, né? Lá do exemplo. Aqui eu vou trocar... Essa aula deve estar grande. Aqui eu vou trocar tudo isso daqui por menos 1 e por 1 e vou chegar nos resultados. 1 e 5, tá? Veja, eu tirei toda essa parte do seno, coloquei menos 1 e 1. Então, meu valor de mínimo aqui deu 1, meu valor de máximo aqui deu 5. Então, a função, ela tem no mínimo 1, no máximo 5. 1, 5. E com a variação, do 1 para 5, nós temos 4 unidades. Essa é a variação. Me avisaram aqui que a aula está muito longa. Vocês que lutem. Vamos para o último exemplo? É o último exemplo? É. Menos 5 mais 3 seno de x sobre 2 menos π, tá? Vamos lá, variáveis. Variável A, menos 5. Variável B, 3. Variável C é 1 sobre 2, vocês conseguem ver, né? E a variável D, π, ok? No caso, menos π. Então, vamos ver os significados. O gráfico, ele está deslocado para baixo 5 unidades. Por que para baixo? Porque aqui está negativo. A música acabou, meu Deus. Deixa sem música mesmo. B. Letra B. 3, a amplitude do gráfico é 3. C, 1 sobre 2. O período do gráfico é 2 vezes maior que a do seno. Então aqui o gráfico vai ser um pouco mais... Letra D, o gráfico está π unidades para a direita. Então em tudo isso daqui é a interpretação que nós fazemos do gráfico. Qual o período dessa função? Período a gente vai usar 2π sobre c. O nosso c é 1 sobre 2. Lembra que a gente faz quando a gente divide por uma fração? A gente inverte a fração. Então, 2π sobre 1 sobre 2 é a mesma coisa de 2π vezes 2 sobre 1.
que vai dar 4π. Então, a cada 4π radianos, o gráfico se repete. Então, olha como o período nos ajuda a ver como é que ela vai ficar meio gordinho esse gráfico. A cada 720 graus o gráfico vai se repetir. Então, ele é muito grande, ele vai ser assim, ó, muito grande. Quais os valores de mínimo e de máximo? De novo, você pega a sua função, troca tudo isso aqui que é seno de x por -1 e por 1. Quando a gente faz isso, a gente vai achar os valores de -8 a -2. Então, ele chega no -8 e só vai até o -2. -8 e -2. Então, a função assume valores de -8 a -2. E a variação lá, do -2 ao -8 tem 6 unidades de distância. Gente, que aula puxada, né? Eu passei 2 semanas montando essa aula e não que eu esteja muito satisfeito com ela, tá? Ela ficou realmente muito longa, mas você pode ver isso aí com calma. Para você que está no meu Classroom, para você que está tendo aulas remotas, semana que vem vai ser a função cosseno, mas eu já te tranquilizo. É a mesma coisa. Só vai mudar os valores dos cossenos lá, mas é a mesma coisa. Vai ter o A, vai ter o B, vai ter o C, vai ter o D. Vamos fazer só um resuminho? A, sobe para cima ou desce para baixo? Obviamente. B, amplitude, é aquilo que faz a função esticar. C, é aquilo que faz a função ficar mais magra, ou também é o período. E o D é aquilo que faz ela ir para a esquerda ou para a direita. Dica, essas duas letras que somam, que é o A e que é o D, elas vão fazer deslocamento. O A faz deslocamento para cima e para baixo, o D para a esquerda e para a direita. Só que se dê cuidado, se estiver somando é para a esquerda, se estiver subtraindo para a direita. Ok? Lá nos exercícios, deixa eu correr lá. Deixa eu correr. Aqui é só para fazer uma análise, não tem conta, tá? Período, fórmula 2π sobre C. Lembrando que o C é a nossa variável que está ali perto da letra, tá bom? Valor de máximo e de mínimo. Basta você pegar a sua função e retirar toda essa parte do seno e trocar uma vez por -1, outra vez por 1. E a variação é a distância entre os dois resultados que você vai achar no valor de máximo e de mínimo. Aula puxada? Nós que lutemos, ok? Eu espero que você tenha aproveitado, espero ter sido bem claro. Eu quis trazer da maneira mais simples, não existe uma maneira mais simples de trazer isso daqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até se você assistiu o vídeo numa velocidade maior, eu te compreendo, tá bom? Valeu, bons estudos para você.